Um gordinho zoado pelos seus colegas de classe troca de corpo e se torna o maior gostosão desejado por todas da escola. Mas tem um detalhe, quando ele tá em um corpo, o outro tá dormindo. Lookism é o nome desse anime. A história já começa com o cara acordando, ele começa a andar em direção ao banheiro e no caminho pergunta se o teto sempre foi tão baixo assim e diz a mesma coisa da pia. Quando ele olha no espelho, ele vê um rosto bonito e pergunta quem é esse cara. Após isso, a cena corta mostrando o protagonista Hyung Suk sendo zoado no banheiro da escola. Alguns alunos ficam enchendo o saco dele e tratando ele que nem cachorro, além de bater nele ainda por cima. E o imbecil, além de reagir e não aceitar ser tratado assim, não. Ele abaixa a cabeça e aceita tudo isso. Ele volta pra casa dizendo que odeia a sua vida. Então a sua mãe chega em casa e faz um lamen com ovo pra ele comer, mas em vez de agradecer por ter uma mãe que cozinha bem, ele reclama por ela ter colocado ovo na comida e pede pra mudar de escola. A sua mãe explica que não é tão simples assim isso acontecer e que ele teria que abandonar todos os seus amigos se fosse pra outra escola, mas lembrando dos acontecimentos de antes, ele diz que não tem amigos. Fica brabo com a sua mãe e dá um soco na parede, a quebrando, porque pra quem não sabe, no Japão a parede de algumas casas são bem frágeis, tá ligado? Ele vai pra escola no dia seguinte e esbarra em uma garota saindo da sala de aula. Essa garota, em vez de pedir desculpas, coloca ele como o culpado da situação. A cena corta pro campo de futebol com aquele cara que tava zoando ele antes, competindo com outro cara pra ver quem acertava a bola na cara dele. Ele toma a bolada na cara e cai duro no chão. Não parando por ali, o cara que zoa ele ainda dá umas porradas nele até a sua mãe aparecer ali pra defendê-lo. Ela pede pra esse cara soltar seu filho e bate nele com raiva, mas o Hyung Suk grita com a sua mãe dizendo pra ela parar de constrangê-lo e ainda xinga ela. Sim, ele xinga a própria mãe que queria ajudar ele. Chegando em casa, ele vê a sua mãe sentada e quando tava prestes a se desculpar pra ela, ela disse que ia mudá-lo de escola. O episódio continua com ele procurando a sua nova casa, já que também tinha se mudado. Ele encontra essa casa, entra nela e conversando com a sua mãe diz que dá pra morar ali. Andando no centro da cidade, ele acaba esbarrando mais uma vez em uma garota mais diferente da outra. Essa é gente boa e pede desculpas pra ele. Ele decide se tornar uma nova pessoa e agir como um pegador, mas obviamente ele não sabe como fazer isso e acaba assustando a garota. Um cara que tava com ela pergunta de que ele tava rindo e adivinha onde toda essa situação acaba. Se tu falou com ele apanhando de novo, você acertou. Após isso, a cena corta com ele na sua casa chorando com aquilo. Ele pega no sono e quando acorda, ele pergunta se caiu no sono e acaba batendo a cabeça indo pro banheiro. Ele pergunta se o teto sempre foi tão baixo assim e diz a mesma coisa da pia, e quando ele olha no espelho, ele percebe que a sua aparência tinha mudado completamente. Basicamente, ele virou um cara gostosão com corpo de atleta, tá ligado? Quando ele volta pro quarto, ele toma um susto ao ver que o corpo gordinho de antes estava ali dormindo. Ah, Master, mas eu não tô entendendo nada. Relaxa, meu parceiro, nem eu. Ele imagina que isso é um sonho, então cutuca seu corpo de gordinho e após fazer isso, ele acorda nele. Pensando que era apenas um sonho, ele dá risada, mas virando pro lado, ele percebe que não, porque o corpo gostoso dele, digamos assim, tava ali sentado, deitado, dormindo, é isso aí. Ele pensa em ir pro hospital por causa disso, mas ele lembra da época em que era zoado na escola e decide aproveitar esse novo corpo. No seu primeiro dia de aula, ele já chama a atenção de todo mundo no pátio e quando entra na sala de aula, todo mundo pira na beleza dele, e assim que ele fala, as minas piram mais ainda. O cara é tão bonito, mas tão bonito que chega a quebrar o óculos da mina quando passa por ela. Ele se senta na sua mesa e quando olha pro lado, vê que aquele cara que bateu nele mais cedo tava sentado no lado dele, e a garota que tava junto com ele aquela hora também. Esse cara se apresenta pra ele, seu nome é Jin Sung, e o Hyung fica feliz por ele não o ter reconhecido. Uma garota vendo ele se maquia toda só pra se apresentar pra ele e fica flertando com ele, até a garota de antes fica olhando pra ele, o que deixa o Jin Sung puto da vida. Quando ele bota o pé no refeitório, mais uma vez a escola inteira olha pra ele. Ele tem uma conversa constrangedora com a garota que tava dando em cima dele e vai embora. Na sala de aula, ele se sente sonolento e pega no sono, acordando no corpo gordinho de novo dele. Ele tenta dormir nesse corpo, mas como o corpo já tinha dormido muito, ele não consegue voltar ao sono. Pra sua salvação, a garota chata que fica em cima dele toda hora, mano, ninguém merece, o acorda e ele agradece. Ele consegue um trabalho no período da noite com seu corpo gordinho pra poder arcar com seus gastos. Ele explica pra si mesmo, anotando em um caderno, que entendeu que quando ele dorme em um corpo, ele acorda no outro. Quando ele dorme no corpo que tava acordado, o que tava dormindo acorda. Ele explica também que não consegue acordar sozinho, mas outras pessoas podem. Terminando de anotar tudo, alunos da escola dele entram na loja pra comprar cigarro. Ele não vende pra eles por não terem documento e mais tarde aquele cara chamado Jin Sung que bateu nele antes aparece ali na loja. Ele reconhece o Hyung e adivinha só? Pois é, bate nele de novo. E ele junto com o grupo dele tiram fotos dele sem calça e ameaçam postar na internet caso ele chamasse a polícia. A sua mãe então liga pra ele e pergunta como tava a escola, mas tem que desligar pra voltar ao trabalho. O cara que tava dando umas caixas pra ela fala que ela tava trabalhando até tarde. Ela fala que era pra manter o filho dela na escola. Falando em escola,
escola, lá, o Hyung, que agora tava no corpo de atleta dele, vê aquele grupo de alunos que veio à loja no dia anterior zombando dele, ou melhor, da versão gordinha dele no caso. Ele fica puto por estarem falando da mãe dele e dizem pra eles não envolverem a mãe do garoto, entre aspas, nisso. Eu digo entre aspas porque esse garoto é ele mesmo. O Jin-sung se irrita com o Hyung porque vê a garota que ele gosta olhando pra ele e começa uma briga com ele. O Hyung percebe que conseguia ver os socos do Jin-sung e graças a seu corpo rápido consegue desviar. Ele lembra do dia que apanhou e usa o mesmo golpe que tinha levado pra nocautear o Jin-sung. Essa luta repercute pela escola inteira e os chefes de cada clube ficam com raiva dele por ser mais bonito e popular que eles. Um deles, estando muito puto, diz que vai acabar com ele. Eles vão tudo apanhar, mano, pra ter certeza. De volta no seu trabalho, ele diz que a forma como as pessoas olham pra ele quando tá no corpo gordinho é muito diferente. Logo em seguida, ele vê um garoto todo nervoso enquanto roubava um item da loja e saía correndo. O Hyung vai atrás dele e para num beco com os mesmos caras que bateram nele no outro dia. Ele descobre que aquele garoto foi obrigado a roubar aquilo por eles e eles colocam os dois pra lutar um contra o outro. No meio da luta, chega aquele cara que ficou puto com a versão bonita do Hyung, chamado Basco, e bota esses delinquentes pra correr. Os dois nerds agradecem ele, mano, e a cena corta pra escola com o Hyung sendo observado de novo pelo Jin-sung na sala de aula. Na hora do intervalo, ele tava de boa, sentado na mesa do refeitório, quando o Basco e a sua gangue passam por ali. O Basco tava justamente procurando o Hyung, e quando o acha, o Hyung agradece por ter sido salvo no dia anterior, mas esquece que isso aconteceu no corpo de gordinho. O Basco entende errado, coloca a mão no ombro dele e joga ele pra baixo. Ele fica pressionando o ombro do Hyung com força pra machucar, mas o Hyung consegue levantar a mão dele e se soltar dali. Ele tenta explicar que o Basco tinha entendido errado o que ele disse sobre o dia anterior e um dos parceiros do Basco para ele e leva ele embora, dizendo que se o Basco continuasse, ele iria se machucar, e a gente vê que a resistência do Hyung deixou uma marca no braço dele. Sabe aqueles delinquentes da escola dele que fizeram ele gordinho e o nerd brigarem? Então, eles pedem pra serem amigos dele e o convidam pra sair com eles. Ele aceita o convite e chega em um lugar duvidoso. Ele entra na salinha onde estavam e eles oferecem bebida pra ele, que diz que não bebe. Jin-sung aparece ali também e fica encarando o Hyung com raiva, mas após beber uma zinha, ele já fica todo bobo e diz que o Hyung é um cara maneiro, abraçando ele depois disso. Olha o que a bebida não faz com uma pessoa, né, velho? Depois, o Hyung entende que eles só queriam a amizade dele pra ele e o Jin-sung os protegerem do Basco que botou eles pra correr no outro dia. E na mesma conversa, eles começam a ver o vídeo da versão gordinha do Hyung e da risada dele. Ele acaba bebendo uma dose, cara, se levanta putaço e quebra o celular desse cara só com uma mão. Depois, ele cai bêbado na mesa e acaba voltando pro seu corpo gordinho, que sai à procura dele no meio da noite. Ele encontra o seu corpo desmaiado naquele lugar e diz que é amigo dele e que tava levando ele pra casa. Na saída, por algum motivo, o Jin-sung ensina a posição de boxe padrão pro Hyung e dá um soco em uma máquina de teste de forças, dizendo pro Hyung parar de deixar os outros baterem nele. Ele vai pra casa e acorda no corpo bonitão dele. Então ele vai pra escola e lá começa a conversar com o nerd que roubou a loja aquele dia e o convida pra almoçar com ele. A cena corta pra mãe dele chegando na nova casa dele e encontrando a versão gordinha dele dormindo. Ela não sabe que ele tem dois corpos, então ela pensa que ele não foi pra escola. Logo, em seguida disso, ele chega da escola e vê que a sua mãe tava na casa dele. Ele a chama de mãe, mas ela pergunta quem ele é. Ele se lembra que tava no corpo bonitão dele e dá um migué dizendo que ele é amigo do Hyung e se apresenta pra ela. Ela ia acordar o seu corpo gordinho, mano, que ela pensa que é o filho dela, tá ligado? Pra avisar que seu amigo chegou, mas ele a impede. Ele inventa uma história de que estão morando juntos e que o Hyung gosta de tirar um cochilo antes do trabalho. Então ela pergunta se poderia conversar com ele e ele leva ela a uma cafeteria na cidade. Eles conversam sobre o Hyung e adivinha quem aparece lá? Sim, o Basco, que vê o Hyung, mas não o ataca ou cria confusão por pedido de um amigo dele que trabalha lá. Ele ouve a conversa do Hyung com a mãe dele, que no caso ele pensa que o Hyung bonitão é amigo do Hyung gordinho, que é ele mesmo. E a mãe dele pergunta se o seu filho estava sendo zoado nessa escola, porque era na sua antiga. O Hyung, receoso, responde que não e que ele se dava muito bem com seus amigos da escola. O Basco então fica muito puto pensando que esse bonitão não é amigo do Hyung coisa nenhuma e quase perde o controle. Mas a mãe do Hyung pede a conta e pergunta pro garçom, que é amigo do Basco, se ela podia levar umas caixas vazias. Ele responde que sim e os dois vão embora. Fora da cafeteria, ela diz pra ele que vende sucata como bico pra pagar as contas e mandar dinheiro pro Hyung. Ela dá um dinheiro a ele pra pagar pelo café e pede um favor pra ele. Esse favor sendo que ele fosse um bom amigo pro Hyung. Ela vai embora e o Basco aparece atrás dele dizendo que viu tudo, alegando que ele zoava o Hyung e puto por ele ter aceitado o dinheiro da mãe dele. Ele leva a luta pra outro lugar. O Hyung tenta explicar que foi um mal entendido, mas o Basco o ataca mesmo assim. Ele então consegue desviar dos ataques, mas por pouco, e o Basco tem a ideia de fazer ele devolver o dinheiro pro Hyung gordinho. Então ele manda ele dar o dinheiro pra ele e o Hyung fica puto porque pensa que ele só tava lá
lá pra pegar o dinheiro dele. Resumo, essa luta toda é um mal entendido e um bem feito ainda por cima, mano, porque a animação nessa luta é muito linda. Ele usa a posição de boxe que o Jin Sung ensinou ele aquela noite pra atacar o Basco, mas isso gera uma abertura, fazendo o Basco o atacar. Porém, ele desvia desse ataque e com um giro dá uma cotovelada na cara dele, assim o derrotando. Depois o Basco aparece no trabalho do Hyung, só que dessa vez a versão gordinha dele, tá ligado? E diz que não conseguiu recuperar o dinheiro. Também diz que ele não é um cara fraco e diz pra ele treinar e vai embora. Mal sabe ele que acabou de enfrentar o próprio Hyung e perder. Ele se inspira pelas palavras do Basco, mano, e começa a fazer umas flexões no chão, mas na hora uma cliente chega e ele fica todo envergonhado. Na hora de pagar suas compras, ela deseja boa sorte pra ele no seu treino e dá um sorriso, deixando o Hyung todo bobo depois disso. A cena corta mostrando um aluno da turma do Hyung em casa saindo do banho e observando a vista de um apartamento. Por que será, hein? Eu não sei, cara, e nem você, mas a gente pode descobrir junto na parte 2 desse vídeo. Não tem muitos episódios, então a parte 2 provavelmente vai ser a final. Deixa muito like e comenta que quer a parte 2 pra me incentivar a trazer, fechou?